Olá, o setor de eventos deve movimentar 152 bilhões de reais em 2026. Essa é uma perspectiva da ABRAP, a Associação Brasileira de Promotores de Eventos. Um resultado 24% acima dos níveis pré-pandemia, um crescimento de 7,8% em relação ao ano passado. E é sobre este segmento que nós vamos conversar hoje com empreendedores que têm trajetórias que começaram em outras áreas, mas se encantaram em trabalhar com este setor. Uma delas é a Malu. Malu tem uma trajetória na educação, em vendas e vai contar para a gente um pouco sobre isso. Malu, fala um pouquinho sobre essa questão. Primeiro se formou na área de educação, depois viu que não era aquilo, foi trabalhar com vendas. Em que momento o evento, como se diz, te pegou e você se apaixonou, e exatamente em que segmento dentro desse setor você atua? Então, como você disse, menina, eu passei por educação, me formei professora, trabalhei na área do comércio e meu irmão era decorador em Campinas. Então ele me convidou para vir fazer, na época era chamado de cerimonial, em Campinas. E eu vim fazer o primeiro e me apaixonei. Me O cerimonial apaixonei. faz o quê? O cerimonial no passado era a parte de coordenação do evento no dia. Tá. Então você vinha, as noivas já contratavam tudo anteriormente e nós fazíamos o dia. Ao passar do tempo, aí entrou-se o título assessora de eventos, ou seja, hoje nós ajudamos a noiva a fazer todas as contratações. Então o que a gente fazia, vamos supor, no passado, que a gente trabalhava uma semana antes para o evento dela acontecer, hoje a gente trabalha normalmente 1 ano e meio a 2 anos com esse casal para o grande dia chegar. Ou seja, vocês ajudam a pensar não só a cerimônia, mas tudo que envolve, o que é necessário para que ela realize o sonho daquele jeito, ou mesmo às vezes de acordo com o bolso. Que é o que eu ia te falar. A gente começa, na primeira reunião, a gente vai ver o budget que eles têm para fazer esse evento. E aí a gente vem coordenando os fornecedores que se encaixam dentro do que a gente tem para construir. E lógico que a noiva ela dá uma viajadinha. Então tem horas que a gente tem que pegar a perninha dela e descer. Olha, a gente não tem, a gente vai conseguir um extra para a gente poder completar. Então a gente vem caminhando juntas até o dia da realização do sonho. Mas a contratação desses serviços, fora o da assessora de eventos, é por conta da noiva, não é a assessoria quem faz. Ou pode ser também? Não, no meu caso, tá? Tá. Eu não trabalho com dinheiro dos noivos, Tá. tá? Então, o que eu faço? A gente faz as reuniões juntos, nós indicamos os fornecedores, fazemos as reuniões juntas, negociamos os valores, fazemos o fechamento do contrato, a planilha de pagamento, ponto. Então, a partir daí, a parte dos recursos é com a noiva. Então, nós passamos os vencimentos, ela faz os pagamentos e a gente vem acompanhando toda essa planilha até, porque um evento, não sei se você sabe, Mina, mas um evento, ele tem que estar quitado 1 semana antes do casamento. Nada fica após. Nada fica após. E aí, quando você pensa nessa organização e você disse, Mirna, eu me apaixonei por esse segmento. Como foi, então, que você trouxe? Né? Geralmente o vendedor fala bastante, fala bem. O que você trouxe, tanto da educação quanto das vendas, para você inserir nesse novo modelo de negócio e quais adaptações você teve que fazer nessa jornada? Mina, o que me chamou a atenção do primeiro que eu fiz foi o brilho no olhar da noiva, principalmente a mulher, a noiva, tipo, eu estou realizando um sonho, ajudando a realizar um sonho. Então esse foi o primeiro passo. Segundo foi a família ficar encantada, aquela coisa da participação. Então o que me caiu a ficha? Eu falei, pera, ok, educação é um sonho, comércio é um sonho,
mas o que eu estou vivendo, eu estou vivenciando no momento. Então, me ajudou sim a parte do comércio, porque eu tenho que fazer as negociações com os fornecedores, me ajudou a parte da educação, porque você não pode ir na noiva e falar, não, isso não dá, tem que ser assim. Não, a gente tem que ir como criança, que eu estudei professora, então você Sim. tinha que ir com jeitinho para poder ensinar a criança a começar a escrever, essa parte da alfabetização. Então, me ajudou muito no que eu sou hoje. No início você disse que seu irmão a convidou a vir para esse mercado. Então vocês começaram a trabalhar em parceria. Ele era contratado, por exemplo, para fazer decoração e já sugeria que você fosse a cerimonialista, é Isso isso? mesmo, eu fiquei 10 anos trabalhando dentro da empresa dele, que também foi uma escola para mim, com decoração e fazendo o cerimonial. Então, isso também abrangeu para mim uma outra parte. Por exemplo, eu chego lá, a noiva quer alguma coisa, porque os decoradores, todos os fornecedores, a maior parte, tirando buffet, bar, entregam o evento e vão embora. Sim. Então, no momento, eu precisava um buquê, porque eu queria agora dar, porque ela vai jogar um buquê, mas ela queria um outro buquê para ela dar de presente para uma madrinha. Então, o que eu falo? Eu vou colher flores no campo. Então, dentro daqueles arranjos que ela tem, sutilmente você pega uma flor, uma ali, você faz um buquê. Então, isso também me ajudou a desenvolver, no momento do trabalho, a ter esse socorro que eu preciso da parte de decoração. Em média, o seu trabalho custa em quanto por casamento? Uma média. Olha, a gente começa a trabalhar, vamos falar que 1 ano e meio, 2 anos antes, tá? Então, em média, o trabalho de assessoria, ele parte de 18, isso eu tô falando de mercado, tá? De 18 a 25 mil reais. Tá. Só que isso é assim, você recebe, no meu caso, então eu recebo uma entrada, que é para a gente começar o trabalho, e o saldo 10 dias antes do casamento. Entendi. E aí pode ir diluindo isso conforme a condição de cada casal. Sim, aí a gente vai conversando, vendo o budget e aonde se encaixa, como que a gente vai trabalhar isso. Sim, você está falando bastante de noivas, mas eu vi aqui que inclusive hoje você faz também 15 anos, bodas e até festas corporativas. Sim. Você começou com as noivas. Como foi que você acabou então indo para esses outros nichos? Foi orgânico ou não? Você passou a investir em algum tipo de propaganda para atingir também esses outros nichos? Olha, menina, o meu boca a boca, eu costumo dizer que eu fazer 25 anos de trabalho aqui em Campinas, é o boca a boca. Então eu comecei a fazer os casamentos, os noivos se casavam, passavam-se 2 anos, Malu, aniversário da minha filha, infantil. Então comecei a fazer 1 ano, às vezes batizado, aí comecei a fazer o evento empresarial da empresa. A indicação mesmo. Sim, aí começou a vir o quê? Hoje, graças a Deus, eu falo que assim, nós fizemos o casamento dos pais, fizemos os 15 anos da filha, o casamento da filha e já os 15 anos da filha neto. da filha. Do neto. Então a gente fica na família. Sim. Por exemplo, você pega um casamento que é de uma empresa. Então você faz de lá vem mais 4, 5. Então a gente costuma dizer que a gente entra num grupo de amigos ou num grupo de família e não sai mais. Sim. Agora, a gente lembra que nessa trajetória, inclusive o setor de eventos foi um dos mais atingidos na pandemia. No seu caso, de que forma você conseguiu passar por aquele período? Teve problemas econômicos? Não teve? Conta pra gente. Olha, Mina, eu vou te falar assim, foi um período difícil para todo mundo, só que a nossa área foi a mais afetada. Sim. Como eu te falei, nós recebemos um contrato, uma entrada e o saldo 10 dias antes. O que aconteceu? A fonte secou. Sim. Então nós tivemos buffet, que teve uma ideia, começou a fazer menus para passarem pegar no buffet.
Nós tivemos decoradores que começaram também a fazer decorações para passar o almoço em família, passava, pegava. A gente não tinha. Então, assim, graças ao bom Deus, eu sempre fui aquela do o aprendizado, a gente sempre teve um pé de meia. Fazer uma economia. Então, o meu pé de meia foi todo na pandemia. Você precisou, de alguma forma, entrar naqueles créditos que foram oferecidos pelo governo federal no período? Não, graças a Deus conseguimos passar por isso, não precisei entrar, porque aí ficava aquela, né? Vai voltar, e vai, não voltou. Por exemplo, casamentos, eu tive casamentos que foram assim, por 5 vezes adiados. Então, assim, eu cheguei a fazer até alguns casamentos clandestinos. Entendi. Dentro da pandemia, lógico, a segurança total, com os EPIs, mas eu tive que fazer, arriscando a mim, minhas filhas, mas eu tive que fazer. Suas filhas trabalham com você. Trabalham comigo aos finais de semana. Quem é a sua equipe? Eu tenho a Larissa, que trabalha comigo aos finais de semana, e tenho a Camila, que também veio de uma outra área, e aí ela começou a trabalhar comigo com 14 anos, de finais de semana, e abri a empresa dela. Hoje nós somos 2 equipes, uma é ela com a equipe dela e uma sou eu com a minha equipe. Ah, então ela é cerimonialista Hoje também. ela também é cerimonialista. Deixou o legado. Estou passando o legado, já passei. Mas vou continuar, porque eu falo, não existe prazer maior. É uma realização de sonho real. Sim, naquele período da pandemia você chegou a ter aquela questão, porque a gente conversou com alguns empreendedores, disseram eu tive que devolver dinheiro, precisou nesse ponto ou não? As pessoas só adiaram para que você não recebesse a segunda parte e teve que esperar realmente o evento acontecer. Eu tive assim, ó, casais que ganhou neném, então teve que adiar, perdão, e quando a gente foi fazer o casamento, a criança já entrou com aliança, com 1 ano e meio. Entendi. Tá? Mas assim, graças ao bom Deus, devolução eu não tive. Teve muitos casos, tá? Muitos casos, mas com a gente não aconteceu. E o pós-pandemia? Eu abri, inclusive, esse programa hoje falando desse aumento do mercado, e uma perspectiva bem positiva. Para você, também o pós-pandemia deu esse boom? Deu, porque a gente estava com aqueles sonhos parados de quem já tinha contratado tudo. E quando falou-se em abrir e aí veio de vez, o que aconteceu? O mercado acelerou. Então veio com tudo e aí foi quando a gente começou a respirar. Então aí realmente foi quando voltou novamente. E esses mais de 20 anos de empreender e lidar com essas questões de o sonho de outras pessoas, também a importância da consolidação financeira, inclusive você disse que tem, parece que isso bem nítido e separado, fazendo, olha, um caixa, caso precise ter uma emergência e tudo mais. Vale a pena empreender? E que dicas você dá para quem está assistindo, pensa em empreender, mas às vezes fala, por exemplo, que é um erro muito básico, não separar o CPF do CNPJ. O que você diz para quem está com toda a sua experiência, Malu? Eu digo assim, que primeiro, você tem que correr atrás do seu sonho. Para você, qualquer trabalho que você vai fazer é um sonho. Então, primeiro você tem que estar realizada com o seu, para você poder realizar o sonho de alguém. E pé no chão, né? Tudo que a gente vai fazer. Então, é a velha coisa, do passado. Então, você sempre tem que ter um caixinha extra seu, porque pode dar certo, ok, pode dar errado. Então, a gente tem que estar movimentando, tem que estar correndo atrás do sonho e ter um respaldo para um suspiro amanhã. Muitas profissões, inclusive, falam sobre, no ato de empreender, ele é solitário, mas, ao mesmo tempo, é importante que se tenha parceiros para que o negócio também evolua. No seu caso, é a mesma coisa? Eu não chamo de parceiros, eu chamo de família. Por quê? Todo final de semana, sexta e sábado, geralmente, nós estamos trabalhando.
Então, todos os parceiros se tornam nossa família. Por quê? Nós não temos condições, por exemplo, festa familiares. Festa familiares é feita de sábado ou Você não sexta, participa. eu não tenho condições de participar. Então, quem acaba sendo, ao longo desses anos todos que a gente trabalha, eu costumo dizer que todos os parceiros são mais família do que minha própria família. Porque você convive muito mais com eles. Muito mais. A gente vive num evento, a gente passa 12 horas juntos. Sim. Porque a gente tem o antes, né, que é o caso da montagem do evento, isso eu estou falando no dia, Sim. e tem o pós, porque nós acompanhamos a desmontagem. Então, a chegada de quem vem buscar o sonho que foi realizado. E hoje, você acha que na sua trajetória profissional, você que contou, inclusive, que começou com educação, é possível, a qualquer momento, reinventar os nossos sonhos? Sim, a todo momento. É só você acreditar, que é o que eu sempre falo. A gente tem que acreditar e ir. E é onde, que eu costumo dizer, onde o olhinho brilhou mais é o caminho que a gente tem que seguir. Muito bem, obrigada, Malu. Obrigada a você, Mina. Olha, o Ser Empreendedor fica por aqui neste bloco, mas antes, confira as dicas de livros sobre empreendedorismo e daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias inspiradoras. E a gente começa dando dicas de livros sobre eventos e festa. Eventos que transformam setores, um guia prático de como transformar eventos corporativos em ativos estratégicos capazes de gerar resultados consistentes, fortalecer posicionamento institucional e criar impacto real no mercado. Baseado em mais de 2 décadas de experiência na gestão de eventos de grande porte, a autora Fernanda Barbosa Rodrigues, em formato Kindle, apresenta um modelo estruturado que integra planejamento estratégico, controle financeiro, experiência do participante e gestão de stakeholders. Desposicionamento, a estratégia secreta do branding para criar vantagem competitiva. Com mais de 3 décadas, ajudando marcas a vencer em mercados extremamente competitivos, Todd Riven apresenta o desposicionamento, uma estratégia que transforma os problemas dos clientes em armas competitivas. O livro mostra como as marcas mais fortes do mundo deixam de disputar espaço e passam a dominar, eliminando os concorrentes com clareza, foco e execução impecável. O segredo das festas que enriquecem. Seja o novo milionário no mundo dos eventos. Escrito por Regiane Tacito, o e-book aborda como transformar a paixão por decoração e eventos em um negócio lucrativo e sustentável. É ideal para quem busca unir propósito e estratégias de posicionamento de marca. Nós falamos no Ser Empreendedor de hoje sobre o mercado de festas. Já falamos sobre o nicho de cerimonial e agora vamos falar sobre decoração. Olha, um segmento que exige atualização constante em tendências, sendo uma excelente oportunidade de negócios para quem atua. Por isso, nós vamos conversar agora nesse bloco com o Alexandre, que também começou bem timidamente nesse mercado e vai falar da sua história para a gente. Alexandre, antes de trabalhar com decoração, você fazia o quê? E em que momento você pensou ou aprendeu a decorar? Conta um pouquinho dessa história até o ponto que você falou, vou trabalhar com isso. É isso. Eu venho do interior de São Paulo, numa cidade que se chama Casa Branca, onde fiz magistério. Professor também? Professor também. Eu acredito que o magistério me trouxe muito aprendizado no ouvir, no educar
na arte manual. Sim. Né? Eu acho que quando a gente é professor, a gente tem que ser multitalentos. Entendi. Né? E lá, conforme estudava, meus professores sempre falavam: você tem um dom para arte. Era bom na educação artística. Nossa, adorava pinturas, dança, teatros. Então, eu sempre estive envolvido nisso. No conhecimento total, sim, bem aleatório, eu comecei a ajudar uma senhora a fazer arranjos na igreja da cidade. Certo. E com isso, de uma maneira bem precária, né, que é o que tinha lá, não tinha recursos, mas eu fui pegando gosto pela causa. Ela sempre que eu podia, eu estava lá junto. Mas isso de forma voluntária ainda? Totalmente, totalmente. Era um prazer em poder ajudar, né, que eu via a necessidade que ela tinha e eu estava lá. Correto. Eu fazia com muito carinho. No decorrer, né, as oportunidades que eu estive em Campinas, né, para fazer meu segundo grau, pós o magistério, eu conheci minha esposa, né, até então namorada, né, que ela é descendente de holandeses, e já tinha uma floricultura aqui em Campinas. Sim. Tradicional, né? Porque holandeses, sempre que a gente pensa, inclusive a gente está aqui na região perto de Olambra, Sim. que tem essa questão da tradição das flores. Totalmente. É uma família super tradicional de produção de flores, de professores de arte floral. Então aquilo abriu meu leque, abriu meu mundo. E ela também, com uma boa percepção, falou: eu vou te mostrar um caminho técnico. Sim. Porque eu tinha aquele detalhe, mas eu não tinha técnica. Você ainda era muito pelo instinto, pelo dom. Pelo instinto. Isso. E aí você foi o quê? Foi estudar? Aí eu fui estudar. Ela me mostrou o caminho. E eu falei, eu acho que é isso que eu vou seguir. Vou deixar o magistério e vou seguir com a arte floral. E quando você tomou essa decisão, a arte floral já era para eventos, para casamentos e aniversários ou não? Inicialmente você fazia, por exemplo, para a floricultura, para a loja, e a partir disso que alguém foi perguntando, você foi oferecendo seu serviço. Me conta o início desse negócio. Isso. Aí vim morar em Campinas, né? E ela tinha essa floricultura já há 4 anos, já estava bem estabilizada na região ali, né? Do bairro Taquaral. E através disso ela foi mostrando os cursos, eu fui fazendo, conhecendo artistas florais renomados, né? Indo em feiras também envolvidas com a técnica da arte floral e fui me encantando e fui aprendendo. Só que era tudo voltado para a floricultura. Só que a floricultura, ela nos dá um leque que você não fica só embalando um vaso de flores. Você faz os buquês, você faz alguns arranjos, as datas comemorativas que a gente tem durante o ano, Dia das Mães, Dia dos Namorados, que é onde a gente fica mais estimulado a ter uma criação, né, para poder atrair o cliente. E também eu vi a necessidade de ter uma vitrine sempre chamativa. Sim. Então aquilo me estimulava, eu criava, né, aquelas vitrines e eu via que isso dava muito certo como um atrativo para os clientes entrarem na loja também. Porque eu acho que quando a gente tem uma vitrine bonita, um ambiente gostoso, acho que nós, seres humanos, a gente é curioso. Né? Então, deixa eu ir lá dentro ver, né? Deixa eu conversar. Mas aí, quando surgiu o seu primeiro evento? O meu primeiro evento passou-se uns anos, né? Demorou um pouquinho, porque o evento é aquele sonho, né? Da pessoa que tá querendo, que deseja. Mas até então, você, né, pretendia já atuar com os eventos ou não? Estava focado ali na loja, em fazer a vitrine, como foi? O foco maior era na loja, é onde eu me sentia seguro. Mas o estímulo também de você poder fazer uma coisa diferente, né? Isso me instigava.
Então, os meus primeiros eventos, né, que hoje até olho fotos, eu recordo que eu fazia, que eram vasinhos embalados. Então, a gente dava um laço bonito para compor a mesa do seu convidado, fazer um arranjo bonito para compor a mesa do bolo e doces. E isso foi crescendo a demanda. Porque eu Você acho que falou, tem um mercado aí. tem o mercado. E eu acho que a minha entrega também era muito positiva, né? E a indicação. Eu acho que a indicação é primordial. É o meu cartão de visita, né? De você estar fazendo tudo mais. Mas aí, Alexandre, nesse período, quando você começa, então, a pegar esse nicho, que é a decoração em eventos, festas de casamentos e tudo mais, você deixa a loja ou você consegue, nesses mais de 30 anos de mercado, conciliar os dois momentos? Vamos dizer que num período assim de uns 10 anos, do meu início de loja até os 20 anos, esse período foi de transição. Ter uma loja aberta e você cumprir aquele horário comercial é diferente do que você trabalhar com uma decoração, sendo que você tem que estar disponível nos finais de semana. Sim. Então, é saber conciliar, que eu acho que isso também foi uma conversa muito significativa para mim e para minha esposa, porque chegou um momento que a gente teve que decidir na escolha. O que cada um né? vai fazer. O que cada um vai fazer. A gente mantém a loja ou vamos para o segmento da decoração, que a gente, a princípio, achava que era mais tranquilo, porque a decoração eu trabalho através de horários, né, de agenda. Sim. Então, completamos esses 20 anos e falamos, é o momento da gente encerrar a loja. Né? Só que alguns clientes não entenderam ainda, continuavam a pedir, né, alguns buquês, algumas cestas de flores. A gente atendia, mas a gente decidiu realmente, vamos focar na decoração. Só que para isso, eu falei, não é só fazer arranjo. Eu preciso entender o que o cliente quer. Eu preciso chegar no ambiente, porque os ambientes são totalmente diferentes. Quantas mesas vão caber aqui? Ou o que vai compor nessa festa? Eu preciso estudar. Eu preciso estudar. Só que para que lado? Né? Uma decisão importante. Eu preciso focar. Eu falo, então, eu fiz uma pesquisa, até eu pedi auxílio de muitos outros amigos, né? Assim, fiz uma pesquisa bem acirrada de perguntar para que rumo eu tomo, ou eu vou fazer a questão da gestão do negócio mesmo. Então, eles falaram, olha, para você entender um projeto, ou você vai fazer design interiores, ou você vai fazer uma arquitetura. Eu falei, nossa, realmente, eu fui para o design interiores. Para mim foi excelente, porque isso trouxe uma bagagem fundamental para um decorador, né? Que eu considero que é, tanto para o arquiteto, para quem faz arquitetura também, de você chegar num espaço que é uma cartela em branco e falar com segurança para o seu cliente, aqui vão caber tantas pessoas. Sim. Aqui vai caber uma banda, vai caber uma mesa de bolo. E você ter a noção, fazer um layout bonito e real. Então, porque olha que importante. O papel do decorador, então, não é só lá fazer o arranjo e colocar no que está posto ali. Não mesmo. Tem todo um planejamento. Todo um planejamento. Eu acho que isso é um estudo eterno. Porque não só também fazer esse projeto, e também quando o cliente chega no meu escritório, né, ele quer ter algumas referências do que eu fiz. Sim. Só que aí eu falei uma sacada. Não adianta eu pedir uma foto para um amigo fotógrafo. Correto. Não adianta eu pedir para uma família ou alguém. Eu tenho que mostrar a minha visão
referente ao que eu quero vender, Sim. ao que eu faço. Eu fui fazer fotografia. Foi estudar de novo? Fui estudar de novo. Eu sou um eterno estudante. Ai, que maravilha. Fui fazer, eu acho que o portfólio, quando eu, decorador, tenho uma noção de um layout bonito, tenho uma noção de uma foto interessante, onde mostra aquele elemento que eu quero, que o cliente está me perguntando e eu sei expor a ele, e ele entender. Né? Porque tudo isso agregou ao seu negócio também. Totalmente. Sempre é muito bem-vindo. Só que não só isso. Comecei a ter aquelas situações e também as mudanças que vai tendo ao longo do tempo do mercado. A gente tem que estar super atual. Uma flor que antes era moda não se usa mais, modelo de arranjo não se faz mais. E a gente tem uma questão importante recentemente. A questão tecnológica. Ultimamente as pessoas... eu quero alguma coisa que remete à tecnologia, a um tipo de luz que vai usar naquele evento. Tudo isso você tem que pensar então, Alexandre? Eu, além de pensar, eu fui estudar. Eterno estudante. Curso de iluminação. Para entender, para deixar o ambiente, que eu falo, ambiente de festa é um ambiente acolhedor. O ambiente acolhedor é o tom âmbar, é o tom luz de vela, que é onde a gente acolhe quem eu quero estar comigo para comemorar. E tudo isso você teve que estudar. Eu tive que estudar para eu passar uma garantia para o meu cliente. Sim. Hoje você faz, em média, quantas festas por mês ou por ano? Como que a gente pode pensar? Por ano, alguns anos atrás, né, conforme foi mudando também, eu já fiz de 80 festas por ano. Sim. Hoje, com a mudança do mercado e as prioridades também que a gente vai escolhendo na vida, é em torno de 40 a 50 eventos por ano. E a pandemia, como foi? Um aprendizado. Você se reinventou na pandemia? Eu achei que foi um eterno aprendizado. A pandemia me trouxe a fazer um outro curso. O que dessa vez? Gastronomia. Gastronomia. Eu sempre tive Mas também... aí você saiu desse nicho ou não? Você uniu a decoração à gastronomia e se virou nesse período? A pandemia, assim, eu não tive nem muita escolha, porque para mim ficou parado. Correto. Né? Totalmente parado, porque ninguém queria se arriscar a fazer uma festa. Então, eu fui me reinventar e me ocupar a mente também. Eu fui para a gastronomia e, com isso, eu me reinventei nesse período que fiquei parado, vendendo tortas. Eu fui fazer tortas salgadas, tortas doces. Fazia delivery. Praticamente isso. Porque era um meio de ter uma renda. E empreender isso é se reinventar a todo momento, Alexandre? Eu acredito. E não que eu estou deixando de ser decorador fazendo isso. Foi um momento que aconteceu mundialmente, que eu precisava. E eu acho que essa venda das tortas, criando algumas cestas, né, em momentos especiais também que a gente teve de datas, para trazer um pouco de afeto às pessoas. Até porque, quando a gente conversa com alguns segmentos, eles disseram o seguinte: eu tive que mudar o olhar do meu negócio para as famílias que estavam mais em casa, Sim. queriam fazer aquelas suas mini festas com seus amigos, com seus parentes, né? Muitos estavam, inclusive, em home office. E você aproveitou esse momento? Aproveitei. Até um kit que eu criei, né, foi muito interessante nessa situação das mini festas em casas, na época da pandemia, foram cestas, por exemplo, cestas juninas. Sim. Então, continha ali elementos, né, pratos, que a pessoa reunia ali com o seu familiar de 4 a 5 pessoas e comemorava. Isso era muito gostoso e gratificante para a gente. E o pós-pandemia? O pós-pandemia também, que eu falo, eterno aprendizado, voltando às decorações,
teve, como que se diz assim, o lado bom, o lado ruim, né? Porque nesse período eu tive algumas desistências de clientes, Teve que lidar com principalmente isso. 15 anos, que as meninas de 15 anos Já tinham feito os já 15 tinham anos, feito, passou. e elas não queriam fazer os 16 anos, 15 mais, né? Que foi os comentários que surgiram. Casamento, eu tive 2 cancelamentos, mas a gente também entendeu a situação. Eu acho que devolvi. Eu tinha uma reserva, tive ajuda de familiares também para a gente não fechar o negócio, né? Porque eu tive muitos parceiros, muitos amigos que pararam, mudaram de profissão. Sim. Eu falei, eu vou persistir. Eu acredito que eu possa voltar renovado aí, né? E tem valido a pena, Alexandre? Porque a gente falou, inclusive, e eu conversei com a Malu no bloco anterior, e essa perspectiva de mercado, com essa pujança justamente pós-pandemia, um crescimento de 24%. Para você também, passado esse momento do sufoco, de se reorganizar, deu um boom? Deu um boom, só que de formas diferentes. Como? O cliente ele está mais cauteloso, ele está vindo com menos antecedência, porque ele quer também uma garantia. Sim. Como na pandemia teve muitas empresas que quebraram, né? Então eles estão querendo vir conversar. Eu acho muito importante isso, o presencial, Sim. para quem vai querer um projeto de Antes um projeto, por decoração. exemplo, era feito uns 2 anos antes da festa? Em média, 2, Agora é quanto tempo? Hoje me surge eventos com 6 meses. 6 meses. 6 meses. E dá para encaixar? Dá para encaixar, porque eu acho que é uma tendência que colocou no mercado. E também, quando você vai casar, hoje a gente se fala muito de planilhas, né? Então o cliente ele já se prepara para ter esse valor e fazer um investimento dentro daquilo que ele pode. Sim. Então, por isso que esse tempo mais curto, um ponto eu acho até bom, não dá para ficar fazendo muitas alterações. Você Em vai média, mais um projeto, objetivo. por exemplo, de casamento custa quanto, em média? Olha, vamos se dizer, para 100 pessoas, hoje em dia, em torno de 45 mil, você faz um bom evento. Só de decoração, tá? E, por exemplo, uma festa de 15 anos, que é outro layout. Outro layout, outros sonhos, outros movimentos ali, né? Também é nessa faixa etária. Na mesma nessa faixa etária. Porque eu falo, um casamento, hoje, muitas vezes, não está nem tanto se diferenciando de uma festa de 15 anos. É só mesmo os elementos. Né? Porque no casamento tem o trabalho é o mesmo. O trabalho é o mesmo, o cenário, às vezes, 15 anos até surpreende muito mais, né? De investimentos, tudo mais. Mas é aquilo, é que hoje o decorador, né? Por isso que estou sempre estudando, a gente não só cuida da flor, a gente cuida do mobiliário, toda a roupa de mesa, que são as toalhas, suplá, pratos. Então a gente cuida de todo o cenário. Sim. Agora, Alexandre, a sua história é bem interessante, que você diz o seguinte: a todo momento eu estou estudando, aprendendo algo novo. Dá para dar um spoiler, já está pensando em algum novo curso dentro. E isso é essencial para o empreendedor. Saber que ele não precisa, ou ele nem pode, ser a mesma pessoa que começou o negócio. Ele precisa sempre aprender, se reinventar e entender o mercado e as tendências desse mercado. Precisa sempre estar estudando. Porque o Alexandre, que começou há 30 anos atrás, é muito diferente hoje, mas com a mesma essência. Isso que é importante. Isso é importante. Hoje, né? Eu estou investindo na neurociência do comportamento. Mas isso, a neurociência,
O que tem a ver com decoração? Olha só, que tem surpreendente. a ver com a decoração? O comportamento do cliente quando ele chega aqui. Eu quero entender ele, realmente, o sonho dele. Eu falo, o que você espera da sua festa? Porque é difícil, somente numa conversa, você fazer um projeto e aquele projeto ser realmente o que a pessoa sonhou. Então eu quero entender melhor isso, quero entender cada um que está participando ali da família, que eu acho fundamental isso. Olha, parabéns, Alexandre, por esse ponto que às vezes a gente que está de fora não pensa, olha, a decoração é ir lá, é enfeitar uma festa, e a gente viu hoje no nosso programa que é muito mais que isso. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Nina. E o Ser Empreendedor fica por aqui. A gente lembra que todo domingo, 5h15 da tarde, tem um novo episódio do nosso programa. E você também pode conferir cada um dos nossos programas lá na playlist do canal da TV Câmara Campinas, no YouTube e também no novo portal da TV Câmara Campinas, que é tvcâmaracampinas.com.br. Vai lá na playlist do Ser Empreendedor e você vai acompanhar histórias inspiradoras como as que nós contamos hoje. Até uma próxima!